5 de outubro de 1988 foi promulgada a nossa nova Constituição Federal, pilar fundamental de um Estado democrático de direito, uma Constituição conhecida como cidadã, porque no seu artigo 5º retoma os direitos e garantias individuais, retoma as liberdades do pensar, retoma um caminho de liberdade, de direitos, também de deveres, mas que dá ao indivíduo, e deu durante a sua formação, durante toda a sua Constituição, essa Constituição Federal dá ao indivíduo o poder de ser senhor de si. O que havia sido suprimido num Estado opressivo, ditatorial, que se implantou no Brasil de 1964 a 1985, regido pelos militares, e que teve seu pior período após a interposição do AI-5 em 1968. Ali entramos num período de trevas, de violência, terror, opressão, e uma coisa que a gente não quer mais repetir. A Constituição Federal de 88 foi criada com essa intenção, de proteger as garantias e liberdades do cidadão, de proteger uma cidadania, de proteger um Estado livre, e que esses períodos ditatoriais que ocorreram na República não mais ocorressem. Mas é necessário que essa Constituição Federal tenha algumas falhas graves, tanto que até o presente já ocorreram 106 emendas a essa Constituição, que dá quase 30 emendas constitucionais por década. Ela foi uma Constituição Federal, no meu compreender, temporal. Ela é própria do tempo que ela foi criada, mas ela não teve a preocupação em ser mais aberta, de forma a garantir um futuro, uma atemporalidade, garantir que o Estado se regulamentasse de acordo com o passar dos anos, com as suas necessidades futuras, de forma a manter os seus princípios básicos e o Estado continuar crescendo. Não, é uma situação que foi própria da época, porque ela foi determinada por pessoas que viviam e viveram naquela época da ditadura, pessoas que eram alimentadas para o bem e para o mal por ela. Então é uma Constituição que traz um certo rancor, traz um certo sofrimento com ela e um medo de que retornasse aquele Estado anterior político que ela queria banir. Então hoje, vejam bem, nós temos alguns problemas que fazem parte da nossa sociedade que a gente tem que rever, e no meu entendimento a gente deveria ter umas novas eleições, uma nova Assembleia Constituinte, uma nova discussão para que a gente pudesse, hoje, livre de qualquer pesadelo, a gente pudesse construir um sonho futuro. O que ocorre? Nós fizemos a Constituição em 88 que propiciou o intervencionismo estatal, propiciou o nacionalismo econômico, privilégios oligarcas, privilégios de grupos, por exemplo. E para não dizer que eu vou falar só de poder público, a imprensa brasileira conseguiu, através de lobby, evitar que periódicos estrangeiros pudessem trabalhar dentro do Brasil, o que se mantém até hoje. Hoje menos, talvez vocês vão dizer, tem a internet, a tecnologia, mas você não tem uma linha editorial francesa ou americana dentro do Brasil, ou alemã, seja israelense, o que for. Isso fez parte de um lobby. A Constituição Federal tem descrita nos seus 250 artigos a palavra povo 9 vezes. E vejam bem, a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, é mencionada 7 vezes. Então vocês vejam que os lobbies sempre ocorreram. É nessa Constituição Federal que acontece o seguinte: a importância do Poder Judiciário foi modificada, foi transformada. O Poder Judiciário se tornou independente e capaz de anular e executar atos do Poder Executivo e do Poder Legislativo. Então, deixou de ser um poder judicial para se tornar também um poder legislador, um poder político. E isso está trazendo problemas para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso país, para o nosso dia a dia, para o nosso bem viver. A partir disso, surgem os ministros do Supremo Tribunal Federal como grandes homens impolutos, donos da moralidade pública,
e que acham que podem mandar no país, seja de que forma for, porque a Constituição Federal permite isso. E eu vou chegar agora a um ponto daqui a pouco falando sobre isso, nem sendo a favor, nem sendo contra, mas vou falar agora de uma discussão que tivemos essa semana na sociedade, que é a abertura ou não dos templos religiosos. Obviamente que essa é uma discussão que não fala exatamente de religião, e também não vou aqui fazer juízo sobre isso. Isso não me compete. O que me compete dizer aos senhores é que eu vi o julgamento do Supremo Tribunal Federal em que não menciona o caráter excepcional e a urgência da saúde pública para que feche os templos e as igrejas. Simplesmente o Supremo Tribunal Federal rasga a Constituição Federal, que diz no seu artigo 19, inciso 1, o seguinte: é vedado quer dizer proibido, a União, Estado, Distrito Federal e aos municípios, é proibido. Inciso 1, estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, Então é proibido pela Constituição Federal, é proibido que Estado, Distrito Federal, municípios e a União embarace, proíba de qualquer forma a manifestação de cultos. Então o Supremo Tribunal Federal poderia alegar em caráter excepcional, em caráter emergencial, uma situação, saúde pública, mas não. Simplesmente o Supremo Tribunal Federal, como vem fazendo, emite opiniões públicas, políticas, sem preocupação em manifestar alguma razão ou argumento que embase as suas decisões, porque o Supremo Tribunal Federal hoje, seu Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Lewandowski, Carmen Lúcia e outros, eles se consideram acima do bem e do mal, porque o que eles determinam, o que eles dizem, não pode ser julgado e não cabe recurso. Então, eu quero discutir, eu quero conversar, comentar com vocês sobre Constituição Federal, direitos e garantias fundamentais. Eu quero explicar para vocês o que é a lei máxima que rege o nosso país. E eu vou voltar no próximo episódio a falar disso, para falar não só do Supremo Tribunal Federal, mas para falar também sobre essa questão religiosa e as pessoas que dela ou delas se licenciam para ocuparem cargos públicos e cometerem os atos mais atrozes que nós temos na sociedade, como foi o caso agora desse doutor Jairinho, que eu não esqueci não, estou dando um tempinho para poder verificar como é que as coisas são exatamente, para poder a gente conversar com muito equilíbrio. E diante disso, antes de eu dar meu paz e bem e meu beijo a vocês, eu peço que vocês vão lá, dêem um like, se inscrevam no canal, comentem, compartilhem com os amigos e vamos começar a trocar sugestões, porque essa questão da Constituição Federal, vocês podem não aceitar, podem não querer falar e podem achar até chato, mas é isso que faz com que vocês vivam naquilo que nós chamamos de Brasil.